Paz, Bruna, paz, pessoal. E eu estou aqui hoje. Deixa eu abaixar aqui. Deixar um fundo bem baixinho. O bispo também está online aqui conosco, no mesmo propósito. Eu estou aqui, nessa madrugada, porque a gente precisa entender algo muito importante da parte de Deus. Uma das coisas que é proposital, estou de cara limpa hoje. Madrugada. Quando a gente vai entrar na presença de Deus, a gente precisa se despir, né? Se tirar de tudo aquilo que nos maqueia. Então a maquiagem, ele tem esse sentido, tem esse sentido no caso das mulheres, para tapar as imperfeições. Mas diante de Deus nós temos que tirar todas as nossas imperfeições. Paz, Carol? Então é propósito mesmo, cara limpa, principalmente num propósito desse de oração na madrugada. Nós temos que primeiramente ter em mente que a gente precisa se despir de quem nós somos. Deus nos conhece exatamente como a gente é. Ele sabe do nosso interior. Ele sabe quando a gente fica bravo, quando a gente fica alegre, as nossas tristezas. Deus sabe exatamente quem nós somos. Então, quando a gente vai chegar diante de Deus, principalmente num propósito desse de oração, nós temos que rasgar o nosso coração, abrir como nós somos, rasgar diante de Deus a sinceridade que há em nós. A paz, Dona Vera, Deus abençoe. Então nós temos que rasgar diante de Deus quem nós somos. Diante de um coração contrito, Deus, ele se alegra quando a gente se coloca diante dele. Um dos motivos de fazer oração na madrugada, sabe o que é? A Bíblia diz que Deus ama, eu amo os que me buscam e o que de madrugada me buscam. É para que a gente saia do nosso conforto. É muito difícil acordar esse horário, principalmente quem dorme ou quem vai trabalhar no próximo dia. É muito difícil acordar às 3 da manhã para orar, porque exige sacrifício do nosso corpo, exige sacrifício do nosso sono. E diante de Deus, é isso que a gente precisa fazer também, batalhar. Então, eu quero falar algumas coisas com vocês aqui. Duas passagens eu quero ler com vocês antes da gente iniciar a oração. Eu quero, hoje nessa live, vai ser um início para que a gente possa ouvir mais a Deus. É isso aí, né? É um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. É disso que nós estamos falando. Então hoje vai ser um dia de oração que eu vou ensinar vocês a entrar no átrio dos átrios, no Santo dos Santos. Às vezes as pessoas acham que não é possível isso, mas é. Então eu quero ensinar vocês hoje como é que vocês vão fazer isso, porque a partir de amanhã o bispo vai começar um propósito na igreja de 21 dias. Só que não é propósito de jejum de comida. São 21 dias separados em cada semana de 7 dias diferente, com um propósito específico, para que a gente possa aprender a ouvir a voz de Deus. Só que para aprender a ouvir a voz de Deus, nós precisamos entrar no átrio, no Santo dos Santos, e é na intimidade com Ele. Então eu quero que, se você tem sua Bíblia, eu quero dar uma dica para você. Você está na sua casa, se você estiver deitado, peço que você levante da sua cama para não dormir no meio da live. Eu sei que algumas pessoas, né, ficam com sono e aí às vezes a pastora falando, aquela voz vai entrando dentro da cabeça, a pessoa acaba dormindo. Então levanta, vai pro sofá, senta, põe um fone de ouvido, pega um caderninho, pega alguma coisa para você anotar, vai no seu cantinho de oração, onde que você tem na sua casa, nem que for uma cadeira só.
mas é aí que você tem que ir. Então, primeiro de tudo, eu quero dizer que a oração, ela é fundamental. A oração, ela é fundamental para a vitória sobre o Satanás. Esse propósito de oração hoje, ele faz parte deste propósito que nós começamos na quarta-feira, de restaurar famílias. Quando a gente quer buscar pela nossa família, quando a gente quer buscar por alguém, a gente precisa fazer algo a mais. É uma luta constante. Por isso, eu vou pedir para que você, se você quiser anotar ou só seguir aqui comigo, nós vamos ler Tiago, livro de Tiago, capítulo 4, o verso 7, que diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Diga graças a Deus. Submeter a Deus. Nós temos falado sobre isso essa semana. Submeter a Deus. Nós precisamos nos submeter a Deus. Submeter é estar debaixo da autoridade de Deus. Submeter é você ter um espírito de obediência. Submeter é você fazer aquilo que está escrito, ainda que você não concorde. Submeter é você se entregar, submeter é você obedecer, submeter é você se colocar à disposição do Senhor. E Tiago nos dá esse recado: submetam-se a Deus. Não tem como você entrar numa batalha espiritual, não tem como você buscar a presença do Senhor se você não submeter a Deus. Submissão é estar abaixo da missão de Cristo. Juntos. E ele fala mais, ele fala: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. São duas vertentes aqui, são dois caminhos de resistir ao diabo, tanto na questão de pecado, resistam ao pecado. O pecado está à porta, todos os dias a gente peca. Mas a gente tem pecados que a gente precisa resistir um pouco mais. E outra vertente é resistir ele em oração, resistir na batalha, resistir na palavra, declarando, escudando a sua própria vida, baseado na palavra do Senhor. Então nós precisamos nos submeter a Deus e resistir o diabo. E a Bíblia diz que ele fugirá de vós. Resista a esse mal. Resista, enfrentando na batalha. Resista enfrentando, declarando: Satanás é um derrotado. Satanás, você não vai Satanás, você não vai mexer com a minha vida amorosa. Você não vai mais colocar um fim. Satanás pode ter aprontado 1000 coisas. Ele pode ter preparado 1000 armadilhas para você. Mas se você, a partir desses dias, desses entendimentos que você está tendo, se você se colocar diante de Deus e falar: você não vai ter mais a minha família, eu declaro que o meu filho é do Senhor Jesus, eu declaro que está escrito que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu declaro que somos mais vitoriosos em Cristo Jesus. É isso que a palavra nos diz. Resistir é isso. O diabo vai colocar ciladas, o diabo vai colocar armadilhas e a gente tem que resistir. Mas muitos de nós nos enfraquecemos. Porque vem a luta, o que a gente faz? A gente reclama, a gente enfraquece. Aí é que a gente tem que buscar, aí é que a gente tem que nos colocar diante do Senhor, aí é que tem que orar. É no dia que tá fraco, é no dia que você não tem força, é no dia que você tá cansado. Você fala: eu não aguento mais. É aí que você tem que orar. É aí que você tem que se colocar diante de Deus e dizer: Pai, renova as minhas forças, porque eu vou resistir a Satanás. Eu vou resistir em batalha, eu vou resistir ao pecado, eu vou resistir ao falatório, eu vou resistir nas coisas que Satanás tenta me impedir. Resistam ao diabo, submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós precisamos lembrar que Satanás não tem poder sobre a nossa vida. Ele só tem legalidade de agir na nossa vida quando ele acha uma brecha. Se ele achar uma brecha na sua vida, ele vai entrar. Jesus disse para Pedro: Pedro,
Satanás te pediu para ser andar essa noite. Se pedir, Satanás está pedindo a sua alma, mas eu roguei por ti. Quantas almas Satanás não está pedindo para Deus? Pedro, ele era um homem cheio de falhas, mas Deus rogou por ele. Será que se Satanás pedir a sua vida para Deus, Deus vai rogar por você, assim como ele rogou por Pedro? Para isso, gente, nós precisamos nos submeter a Deus. Essa é a palavra, submissão a Deus, não é a homens, não é a doutrinas, é a palavra, submissão à palavra do Senhor. Não tem outro caminho, gente, não tem. Não tem outro caminho. Propósito, pastora, como é que eu vou ter vitória nesse propósito meu, que eu estou fazendo da família? Como é que eu vou restaurar meu casamento? Como é que eu vou restaurar a minha vida amorosa? Eu tenho recebido pessoas divorciadas com 35 anos, mas que não tem mais perspectiva de vida. Ai, que não vai nunca dar certo, só arruma enrosco na minha vida. Arruma enrosco porque está procurando da maneira errada. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo, resista à tentação e ele fugirá de vós. Ele não vai colocar armadilha no seu caminho. Deixa o seu eu de lado. Tenta só fazer o que está dizendo a palavra. Tenta fazer o que está dizendo a palavra. É fácil? Não é, eu sei que não, porque o nosso eu vem na frente. Precisamos orar mais. Precisamos acordar mais de madrugada. Precisamos sair do nosso conforto e de achar que só o fato da gente ir à igreja e servir a Deus, Deus vai fazer tudo por nós. Não é assim. João Batista já dizia, acho que eu não sei qual dos evangelhos que diz, e desde o tempo de João Batista se faz violência para entrar no reino dos céus. A gente quer ser um cristão verdadeiro nos dias de hoje, a gente precisa fazer a nossa parte. Eu falei outro dia sobre a religiosidade. As pessoas acham que religiosidade é enfiar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. Não. Religiosidade do crente nós temos que resgatar. O que é religiosidade do crente? Orar, jejuar, orar na madrugada, ir à igreja, aprender, frequentar, se santificar para Deus. Sabe o que é se santificar para Deus? É se separar para o Senhor. Nós não fazemos isso. Quando a gente vai orar, às vezes a gente ora correndo porque quer mexer no celular, ou ora correndo porque está cansado, ou ora correndo porque não tem tempo. Mas nós precisamos nos colocar diante de Deus com tempo. Você precisa separar um tempo no seu dia para falar com Deus. Pastora, mas meu dia é muito corrido. Separe 10 minutos, mas no final de semana, sábado, domingo, você precisa separar um tempo maior para Jesus. Um tempo de 1 hora. Mas o que eu vou fazer 1 hora? Eu vou te ensinar aqui agora. Então, gente, resistam, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, eu vou lá para Hebreus, que é um livro antes de Tiago, capítulo 10. Quando eu falo Santo dos Santos, entrar diante do trono de Deus, como é que nós hoje fazemos isso? Quero lembrar vocês como que era antigamente. No Velho Testamento existia o tabernáculo. Dentro do tabernáculo tinha algumas partes que eram subdivididas e tinha um véu que separava o átrio do Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Então, só o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, no lugar que é Santo dos Santos, para que ele pudesse orar diante do Senhor pelo povo. O povo não podia, o povo não tinha esse acesso a Deus. Qualquer coisa que o povo precisasse, ele tinha que conversar com o sacerdote e só o sacerdote era autorizado a entrar no Santo dos Santos. O sacerdote era uma pessoa que não poderia ter pecado, que tinha que se santificar diante de Deus. Se ele entrasse no Santo dos Santos em pecado, ele era fulminado
na mesmo instante. O que é fulminado? Deus matava ele, porque a glória e a presença de Deus, ela era tremenda. Diante de Deus nós não podemos ter pecado. Mas e aí, pastora? Como é que eu faço então se nós somos homens pecadores? Como é que eu faço então hoje para entrar no Santo dos Santos se eu sou uma pecadora? Tem jeito. Olha o que diz aqui Hebreus capítulo 10, verso 19. Eu vou ler aqui para vocês. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O que aconteceu, gente? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, naquele mesmo momento, o véu foi rasgado. Esse véu que separava o povo de Deus foi rasgado, porque o próprio Jesus se fez cordeiro, o próprio Jesus se fez em sacrifício e ele acabou com isso. Um novo caminho foi preparado. Esse novo caminho dá acesso livre diante do trono de Deus. Esse novo caminho dá um acesso diante, nos átrios dos átrios, no Santo dos Santos, diante do pé do Senhor Jesus. Só que para que nós possamos entrar neste lugar, nós tem alguns passos para fazer antes de entrar, porque nós precisamos de nos purificar. Pecado, aquilo que nos separa de Deus é o pecado. O pecado nos separa de Deus. Então nós temos que nos purificar. Aí continuando, verso 21. Temos, pois, um grande sacerdote. Oh, aleluia, gente. Preste atenção nisso. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, quem é o sacerdote hoje? Quem que é o nosso sacerdote hoje, gente? Jesus, o Espírito Santo. É Ele que é o nosso sacerdote. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os corpos lavados com água pura. Diga graças a Deus. Então, o que nós vamos fazer aqui tem alguns passos para que a gente possa entrar diante do trono do Santo dos Santos. Isso é um processo que eu vou ensinar você hoje, mas você precisa fazer na sua casa. Porque para você aprender a ouvir a voz de Deus, um dos passos é você ter intimidade com Ele. E intimidade a gente não tem falando com Deus 10 minutos. A gente precisa gastar tempo com Jesus para ouvir o que Ele quer, para ouvir qual é o propósito, para ouvir o que Ele tem para a tua vida. Sabe quando você pergunta para Deus, Deus, o que é para eu fazer da minha vida? Eu vou ou eu fico? Deus, eu abro um negócio ou eu vou trabalhar de empregado? Deus, o que eu faço? Porque Deus sabe o que nós temos. Então tem alguns passos. Eu vou falar e depois nós vamos fazer juntos aqui, ok? Então, primeira coisa, o que nós precisamos? Nos humilhar diante do Senhor. Joelho no chão, testa no pó. Nós temos que ter essa posição de testa no pó. Isso é sinal de humilhação. Quando eu falo de cara lavada, sem maquiagem, sem nada, de rasgar o nosso coração, é disso que eu tô falando. A humilhação, gente, é a gente entender que eu e você, nós não somos absolutamente nada sem a presença de Deus. Humilhar é saber que você é pó e ao pó você vai tornar. Humilhar é saber que diante de Deus você precisa dele, que sem ele na sua vida você não é nada. Então é humilhar e dizer para ele de verdade, com o coração sincero, as suas podridões. Cada um de nós temos podridões dentro da gente, porque são os nossos pecados. Então um primeiro passo é a gente se humilhar diante do Senhor.
Depois que a gente se humilhou, aí a gente vai confessar para Deus as nossas dificuldades. Nós vamos confessar para Deus aquilo que você não dá conta, a sua dificuldade, o seu problema, você vai colocar na mão de Deus e você vai dizer, nós vamos dizer, Pai, eu entro diante do teu trono, debaixo dos teus pés, me humilhando porque eu preciso do Senhor. E eu coloco diante do Senhor aqui o meu problema, e aí você vai dizer para Deus o que você quer. Você vai dizer para Deus o que é que você não está dando conta aqui. Qual é a situação? Vamos trazer para a nossa campanha. É o seu casamento que precisa de ajuda? É o seu filho que precisa de ajuda? É a sua vida amorosa que não vai para frente? Que você só arruma enrosco? O que é que você precisa? Então você vai colocar diante de Deus essa dificuldade. Aí você pode adorar e você pode fazer aquilo. Não tem, gente. Não é um ritual isso, tá? Quero dizer para vocês que isso não é um ritual, mas são alguns passos necessários. Isso tem que ser espontâneo, porque a oração ela é espontânea. E aí depois que a gente fez isso, a gente precisa ficar quietinha um pouquinho para ver se Deus fala conosco. Deus ele tem várias formas de falar com as pessoas. Tem gente que ouve voz, tem gente que simplesmente sabe na mente o que é. Então você precisa entender como é que Deus fala com você. Como é que eu vou saber que Deus está falando comigo? É na intimidade. Tem gente que às vezes abre uma palavra para Deus falar, só que lê a palavra e interpreta tudo errado. E aí você toma atitudes erradas. Então você precisa ter muito discernimento do Espírito Santo para saber o que é que Deus está falando com você. Pastora, mas eu não entendo, eu leio a Bíblia, eu não entendo. Eu falo com Deus, eu não ouço Deus, porque falta intimidade. É um processo que você precisa começar para continuar. Toda semana. Eu sei que todo dia não dá, eu tenho consciência disso. Nem eu consigo fazer esse processo todo dia. Porque precisa de um tempo, como eu estou explicando para vocês. A gente precisa aí de 1 hora no mínimo para fazer isso. Se você conseguir, ok. Mas se você não conseguir, pelo menos uma vez na semana você tem que orar dessa forma. Separar um tempo para Deus dessa forma. E depois, gente, a gente precisa nos colocar na posição de guerra. O que é posição de guerra? Para Satanás, a gente não ajoelha. A gente só ajoelha para o Senhor. Se colocar em posição de guerra é você se levantar como um soldado. Nós somos o soldado de Cristo. E aí nós vamos falar contra Satanás. Satanás, você que está usando meu marido, meu filho, você que está travando minha vida, você que está fazendo isso, você vai embora. Porque a palavra de Deus diz isso, isso, isso e isso. Por isso é importante leitura bíblica. Por isso é importante a gente ter alguns versículos chaves. O que é versículo-chave? Exemplo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E na hora que você for lutar como um soldado, você vai dizer, Satanás, tira a mão da minha família, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito. Na tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4, o próprio Jesus usa essa estratégia. Satanás vem para ele e fala, se tu és o Filho de Deus, coloca ele na dúvida. Faz o próprio Jesus duvidar que ele é filho de Deus. Jesus responde na palavra, sai daqui, Satanás, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem. E às vezes a gente fica aceitando as migalhas que Satanás joga na nossa vida. Não, tá dando para levar, tá dando, então Deus está me abençoando. Tá nada, porque Deus prometeu vida abundante. A gente acaba se acostumando com aquilo que é trivial, aquilo que é costumeiro, que é do dia a dia. A gente acostuma com problemas, a gente acostuma a viver em situações, a gente acostuma a viver trabalhando, aceitando as coisas, aceitando as armadilhas. Ah, é assim mesmo, né? Acontece. Abra sua mente. Então se coloque na posição de guerreiro e guerreia contra Satanás. Ele é teu inimigo. O inimigo não é teu vizinho, o inimigo não é nenhum membro da sua família, o inimigo não é ninguém não. O inimigo é Satanás, porque a nossa luta é contra as potestades espirituais. Essa é contra o nosso inimigo. Aprendemos, que nós possamos aprender a orar dessa maneira. Amém? Então,
Como eu disse isso, nós vamos fazer uma demonstração. Depois na sua casa você vai ter o seu jeito, cada um tem o seu jeito, mas alguns passos importantes. Para que você possa adorar a Deus. Eu vou colocar um louvor para que a gente possa louvar. Esse é um louvor que eu gosto particularmente, para que possam entrar diante da presença de Deus, porque é uma oração cantada. Mas você pode escolher qualquer um, aquele que te agrada mais. Aquele que você sente a presença de Deus, você sente se entrando nesse átrio. Então nesse momento, o que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para que você se ajoelhe, deixe o celular aí pertinho de você, num lugar aí onde você possa se ajoelhar diante do Senhor. Eu vou baixar minha cabeça aqui também, em sinal de humilhação, que não tem como eu me ajoelhar aqui, porque eu vou estar aqui na live. Mas você aí na sua casa, você pode se ajoelhar nesse momento. E eu vou vivenciar esse momento com vocês. E aí nós vamos orar. Depois que a gente fazer esse processo de humilhação, de entrar diante do trono de Deus, nós vamos fazer tudo junto. Nós vamos colocar diante de Deus as nossas lutas, aquilo que você quer, aquilo que você busca. E aí depois nós vamos nos levantar. Nós vamos nos levantar. Pastora, eu não consigo me ajoelhar. Então você vai sentar na sua cama e baixa a sua cabeça ao máximo que você pode, em sinal de humilhação ao Senhor. Mas se você puder se ajoelhar, faça isso, tá bom? Se ajoelhe aí diante do Senhor, com a sua mente voltada ao Senhor neste momento. Pai, diante aqui da Tua presença nós entramos. E nós vamos ouvir esse louvor, essa adoração ao Senhor, para que possamos preparar a nossa mente para nos conectar com o Senhor. Aleluias. Aleluias, Espírito Santo. Aonde quer que esteja uma pessoa, vai lá, Espírito Santo, esteja com essa pessoa. Aleluias. Senhor, estou aqui. Estamos aqui, ó Deus, para te adorar, meu Pai. em tua presença. Oh, aleluias. Desejo estar. Aleluias. Eu sei que nada sou. Eu sei que nada sou, Senhor. Mas vim me humilhar. Viemos nos humilhar diante do Senhor. Preciso de Ti. Vem me restaurar. Aleluias. Aleluias. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser. Aleluias, ó Pai. Restaura o meu ser, ó Deus. Para o Teu Oh, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti neste momento. restaura-me, Aleluias. vem me tocar com a Tua Oh, presença. Senhor, toca-me, Deus, com a Tua presença. Oh, Pai. Cantarei
como manancial, no teu interior, com águas vivas, te restaurarei, meu Senhor, para o teu amor. Aleluia, Senhor. Venha fazer de nós, já te chamo, ligado e cuidado pelo teu Espírito. Oh, Pai, como manancial, orava no teu interior, com águas vivas, te restaurarei. Venha restaurar o nosso ser, meu Pai. Continue ajoelhado diante do Senhor. Diga a Ele, fala: Senhor Jesus, eu estou aqui nesta noite para adorar ao Senhor e me colocar diante de Ti, pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados. Ah, Pai querido, Pai amado, eu sou pó e eu venho aqui, Senhor, nesta madrugada reconhecer a minha pequenez, reconhecer o quanto que sou pequeno e o quanto que eu necessito da Tua presença. Eu venho aqui, Senhor, reconhecer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo. Purifica-nos, ó Deus, purifica-nos. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, perdoe nosso comodismo, perdoe a nossa incredulidade. Perdoe, Senhor, quando o nosso eu quer entrar à frente, quando a gente não tem, ó Pai, em nome de Jesus, quando a gente não coloca o Senhor em primeiro lugar. Perdão, Senhor, pelas vezes que já viramos as costas para Ti, ou que reclamamos, ou que dizemos que não estamos suportando. Às vezes é pesado, meu Pai, mas a Tua palavra diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, Senhor, pega o nosso fardo agora nesta noite e nós nos humilhamos diante do Senhor em sinal de humilhação, meu Pai, coração contrito, sincero. Vai dizendo a Deus aquilo, a sinceridade, talvez aquilo que você nunca disse ao Senhor: Pai, eu não presto. Pai, eu não valho nada. Pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Vai dizendo diante de Deus: meu Deus, eu já fiz tanta burrada nessa vida, mas a Tua palavra diz que o Senhor derrama a Sua misericórdia sobre nós, que o Senhor joga o nosso passado no mar do esquecimento. Não importa o que você fez na sua vida daqui para trás, o que importa é o arrependimento sincero, com um coração sincero diante do Senhor. Pai, nós queremos entrar no Teu trono, diante do Teu trono, nos Teus pés, no Santo dos Santos, mas nos purifica, Senhor, derrama Teu sangue carmesim. Só Ele, Senhor, só Ele, Senhor, tem o poder de nos lavar de todo pecado. Lava-nos, ó Deus, lava-nos do pecado, da maldade do nosso coração. Ah, Pai, põe um freio na nossa boca. Ah, Pai, muitos de nós temos a boca grande, a boca pesada. Põe um freio, meu Pai, põe um freio na nossa boca, porque muitos de nós só sabemos reclamar de situações. Ó Senhor, perdoa-nos. Perdoa a nossa pequenez. Nós nos humilhamos diante do Senhor. É o momento para que nós possamos confessar diante de Deus. Confessa para Deus os seus pecados. Não é para ninguém, é para Deus. Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele já sabe dos seus erros, mas é necessário que você confesse, porque na confissão você reconhece quem você é. É na confissão que você reconhece que você erra, que você é um ser humano, que você não tem poder de nada, que você não sabe nada. Nós não sabemos nada, porque amanhã pertence ao Senhor. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Aleluias, tenha misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos a nossa cegueira espiritual. Perdoa-nos, ó Deus,
o nosso ego inflado por achar que a gente sabe alguma coisa. Perdoe quando a gente acha que não precisa do Senhor. Perdão, Senhor, quando às vezes a gente não ouve a Tua voz. Perdão, Senhor, quando a gente não concorda com a Tua palavra. Perdão, Senhor, quando a gente fala mal do irmão, quando a gente julga algum irmão. Oh, Senhor, quando a gente aponta o dedo para alguém. Perdoa-nos, Senhor, a maldade do nosso coração. O coração do ser humano é mau. Ah, Pai, perdoa o pecado da humanidade, Senhor. Aleluias, aleluias. Perdoa-nos o nosso pecado. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos. Nos humilhamos diante de Ti, Pai. Aleluias. E neste momento, eu sei que o Senhor está derramando e enviando um anjo para que essa pessoa sinta, meu Pai, que ela está sendo perdoada pelo Senhor, que ela está sendo, Pai, em nome de Jesus, de alguma forma, ela vai sentir a presença do Espírito Santo para perdoar, vai sentir a paz no coração, porque nós somos os seus filhos, nós somos sua imagem e semelhança, fomos criados à sua imagem e semelhança. Oh, meu Deus, chore diante do Senhor, chore, chore, coloca para fora tudo aquilo que você precisa pôr, é no seu íntimo, no íntimo do teu coração. Ah, Pai, Pai, Pai querido, ah, papai, paizinho, papaizinho, papaizinho querido, aleluias, aleluias, derrama sobre cada um de nós o teu perdão, a sua misericórdia. As suas misericórdias são as responsáveis por não sermos consumidos. Aleluias. Nós pedimos licença. Fale com Deus agora. Fala, Senhor Jesus, eu peço licença para entrar diante do Teu trono, no Santo dos Santos, no lugar santo, no lugar onde nós temos acesso. Só eu e o Senhor. Só eu e o Senhor, nessa madrugada nós estamos entrando no átrio dos átrios, no Santo dos Santos do Senhor. Nós vamos entrar para conversar com o Senhor, para aprender a ouvir a Tua voz. Ah, Senhor, e você vai começar a dizer para Deus, e ainda de cabeça baixa, porque diante da glória do Senhor a gente não consegue ficar de pé, ajoelhado em sinal de humilhação. Põe sua cara no pó, e diz para Ele, Senhor Jesus, eu entrego a minha família nas Tuas mãos, eu entrego o meu filho, a minha filha, a minha esposa, o meu esposo, eu entrego, Senhor, um ente querido, uma sobrinha, eu entrego um parente, meu Deus, eu entrego a minha vida diante do Senhor, que ainda até agora nada deu certo. Essa pessoa, meu Pai, que está com a vida amorosa travada, entrega a sua vida diante de Deus. Diga a Ele, fala, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor não nos trouxe aqui, Pai, para que sofrêssemos dessa forma. O Teu plano, o plano da salvação não é sofrimento. O plano da salvação, meu Pai, é para que nós sejamos salvos, para viver na eternidade da glória. Aleluias, aleluias. Coloca diante de Deus, Pai, apresentamos diante de Deus esse casamento que está acabado, humanamente falando. As pessoas olham e falam, não tem jeito, mas a Tua palavra diz que quando não tem jeito para o homem, tem jeito para Deus. Aleluias, coloca diante de Deus. Se de repente o problema for você, tem pessoas que às vezes o problema sou eu. Fala, Deus, sou eu. Eu preciso de mudança. Eu preciso de uma visão diferente. Eu preciso mudar. Eu preciso que o Senhor habite em mim. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Meu Deus, eu sou uma pessoa difícil. Às vezes é nós. Às vezes a gente está buscando pelo outro, mas somos nós. Às vezes somos nós. Às vezes a gente olha para a pessoa que está dentro da nossa casa e fala assim, por que essa pessoa age desse jeito? Por que essa pessoa faz isso? Mas aí Deus fala, é contigo que eu quero trabalhar. É contigo que eu quero trabalhar. Você transformando, você vai transformar o outro também. Então coloca diante de Deus. Senhor, é uma situação que fugiu do meu controle. É uma situação que eu não consigo controlar. Não
consigo controlar a minha vida, eu não consigo controlar mais. Já saiu fora do meu controle, mas eu sei que tu estás no controle. Humanamente falando, essa pessoa aqui, as pessoas olham e falam que não tem jeito. Quantos filhos estão, Pai, presos em drogas? Quantos filhos estão presos, meu Pai, porque fez coisa errada? Talvez estão na prisão pagando por alguma coisa que cometeu, estão presos. Quantos filhos estão presos, mas presos na homossexualidade, Senhor? Satanás, ele é tão sujo. Ele é tão sujo que ele toca na nossa ferida. Ele toca na menina dos nossos olhos. E nós sabemos que nós, ó Pai, somos a menina dos teus olhos. Cada um de nós somos as meninas dos teus olhos. Fale para Deus, entregue para Ele. Entregue para Ele, fala: Senhor Jesus, como eu vou resolver essa situação? Peça uma estratégia para Ele. Aí de joelhos. Senhor, cada um de nós aqui temos um problema e eu, juntamente com os irmãos, eu quero aqui colocar diante deles, diante do Senhor. Nós queremos nos conectar juntamente contigo e dizer: meu Deus, venha, meu Pai, venha nos dar a estratégia que nós precisamos, estratégia de combate, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais. Aleluia. O Senhor nos chamou para sofrimento. O Senhor nos chamou para a vida em abundância. Eu quero essa vida abundante na minha vida. Eu quero essa vida abundante na minha vida. É uma promessa e as promessas do Senhor se cumprem. Pai, eu sei que tem pessoas aqui, ó Deus, que estão se colocando diante do Senhor como nunca se colocou. E Deus está enviando uma obra. Deus está enviando coisas para a sua vida. Deus está falando contigo, está te mostrando se é você que erra. Deus está mostrando. Às vezes a gente julga tanto o outro, fala fulano é errado, mas o único errado somos nós. Se você está aqui comigo, Deus está nos colocando diante da presença dEle. Nós estamos lá no átrio. Você tem que ter essa imagem na sua cabeça, que nós estamos no átrio dos átrios, no Santo dos Santos, aos pés do Senhor. E a oportunidade que você tem, talvez você nunca fez isso, e a oportunidade que você tem de abrir o seu coração, de rasgar o seu coração, rasgar suas vestes, e colocar diante dEle: Pai, eu coloco meu casamento, eu coloco meus filhos. Ah, Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu? Nós pedimos estratégia. Peça a Deus para dar uma estratégia para você. Peça a Deus para dar uma estratégia para você. Peça a Deus, peça a Deus. Aleluias, aleluias. Dai-nos estratégia, meu Pai. Dai-nos estratégia, Senhor. Dai-nos estratégia para combater o nosso problema nas regiões celestiais. Se você já colocou diante do Senhor, você precisa ficar um tempinho em silêncio, conectado com Deus. Não deixa nada tirar a sua concentração. Aguarde. Uns vão ouvir uma voz no ouvido, outras vão ouvir uma voz dentro da cabeça, como se fosse o seu próprio pensamento. Outras vão sentir um vento, outras vão sentir um aconchego. Fique um minutinho para que Deus fale contigo. Aleluia.
entrar na presença de Deus, a gente sente uma paz tão grande. Se Deus falou com você, Ele falou só com você. Faça o que Ele falou. Tome a decisão que Ele pediu para que você tomasse. Tem pessoas que têm que tomar decisões. Tem pessoas que têm que orar. Tem pessoas que precisam buscar mais. Oh, Senhor, Espírito Santo, dá discernimento para cada um, para discernir a voz. Você vai ter uma certeza no seu coração que é para você fazer. Você vai ter uma certeza dentro do seu coração que você precisa fazer aquilo. Dai-nos sabedoria, Senhor, entendimento, discernimento. Abra os nossos olhos espirituais. Nós precisamos, ó Deus. Em nome de Jesus. Quando você for fazer isso na sua casa, você pode ficar um tempo maior, tá? Para ouvir a voz de Deus. Mas nós vamos nos colocar. E aí você vai começar a dizer glórias, vai começar, Deus, obrigado. Pai, obrigado, 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 obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és santo. Obrigado por estar conosco. Você vai começar a glorificar. Agora você pode se colocar de pé na sua casa e começar a glorificar o Senhor e dizer, Pai, obrigado. E começar a dizer glórias, glórias ao Senhor. Glorifica o teu Deus. Cante louvores ao Senhor. Glorifica, glorifica, glorifica. Em nome de Jesus. Depois que você fez esse processo de humilhação, de colocar diante de Deus, de entrar no trono, você está revestido com poder, você está diante de Deus agora com aquilo que Ele deu na sua mão. Então você vai se levantar e se colocar em posição de combate. Posição de combate, nós vamos nos levantar e nós vamos agir como se a gente estivesse lutando realmente contra uma pessoa. A espada, gente, é a palavra do Senhor, mas você pode fazer gestos de determinação, você vai se levantar e vai começar a orar. Nós vamos começar a orar agora, nos coloca de pé, se coloque de pé. Nesse momento você vai se colocar de pé e você vai dizer, Senhor Jesus, eu me levanto como um soldado ou uma soldada do Senhor. E nós nos colocamos aqui, Pai, porque o Senhor já falou conosco. E nós entramos nessa batalha espiritual neste momento. Nós entramos nesta batalha porque eu vou orar contra Satanás, porque Satanás não vai resistir. Satanás não resiste contra a tua palavra. Satanás não resiste contra a tua palavra, o nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos aqui de pé diante da Tua presença, como, Pai, soldados do Senhor. E eu quero orar juntamente com os irmãos. Cada um de vocês vai orando aí de acordo com o seu problema. Você vai determinando. Eu confesso a vitória do meu problema. Eu confesso isso, confesso isso. Eu vou confessar algumas coisas aqui, eu vou declarar algumas questões. Se eu não falar o que você precisa, ok. Deus sabe, você também sabe. Eu quero começar a orar agora por esses casamentos que estão destruídos, que precisam de uma restauração. Pai, em nome de Jesus, esse Satanás que está no meio desse casamento, esse espírito de confusão, esse espírito de intriga, vai embora, Satanás, em nome de Jesus. Vai embora, saia daí. Maldição familiar que vem lá de trás e está agindo na sua família hoje. Está amarrado e acorrentado. Eu quebro agora essa maldição em nome de Jesus.
está quebrado todo o mal. Este casamento que caiu que caiu na rotina, este casamento que se esfriou, Pai, reaquece o fogo, reaquece a chama desse casal, meu Pai, em nome de Jesus. Esse cônjuge que virou a cabeça ou que foi embora de casa, ou essa pessoa, meu Pai, que fica pensando em outras pessoas. Se é mulher, fica pensando no homem. Se é homem, fica pensando em mulher. Meu Pai, em nome de Jesus, sai daí, espírito da pombagira. Sai daí, esse espírito que interfere na vida desse casal. Toda maldição que está dentro do casamento dessa pessoa, vai embora. Vai embora esse espírito de destruição. Vai embora, em o nome de Jesus. Pai, agora essas pessoas que estão buscando pelos filhos, meu Deus, quantas mães estão com os filhos doentes em cima de uma cama, dentro de um hospital. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora que pelas tuas feridas essas pessoas foram saradas. Todas nós, diz o nome do seu filho, fala: eu declaro meu filho curado, eu declaro meu filho sarado. Essa é a enfermidade, fala o nome da enfermidade, diga: vai embora, Satanás, vai embora do corpo do meu filho. Nós temos autoridade para isso, a nossa autoridade está sobre nós, revestido sobre nós. Este filho que está no vício, este filho que está nas drogas, este filho que está na prostituição, este filho que tem o espírito do homossexualismo, vai embora, em o nome de Jesus, vai embora. Esta pessoa, este filho que está com o espírito de rebeldia, seja na adolescência ou onde quer que seja, vai embora espírito de rebeldia, vai embora espírito do mal que tenta colocar o meu filho nos maus caminhos. Vai embora essas amizades erradas, vai embora toda armadilha preparada, bate em retirada, em nome de Jesus. Eu declaro que o meu filho é do Senhor Jesus, ainda que o seu filho seja pequeno, declare sobre a vida dele: Satanás, você não vai tocar no meu filho você não toca, porque as crianças são herança do Senhor. Você está proibido de tocar nas crianças, você está proibido de tocar no meu filho, ou de atingir o meu filho por causa de algum pecado meu. Você está proibido em o nome de Jesus. Meu filho é herança do Senhor, nossos filhos serão para a glória do Senhor, herança. Meu Deus, em nome de Jesus, essa mãe, meu Pai, que está sofrendo porque um filho se perdeu. Meu Deus, quantas mães neste mundo afora perderam seus filhos, foram raptados, não sabem o paradeiro dos filhos. Meu Deus, que tristeza, meu Pai. Como pode uma mãe viver longe desse filho? Que tristeza, consola o coração delas, especialmente neste dia que nós estamos participando desse Dia das Mães. Oh Senhor, como que fica o coração dessas mães. Meu Pai, eu quero orar também por essas pessoas que tiveram mães que abandonaram seus filhos. Tua palavra diz que ainda que a mãe abandone, eu, o Senhor, não te abandonarei. Deus está dando uma nova vida para você. Deus está dando um vigor diferente, em nome de Jesus. Vai embora, Satanás, que fica na mente dessa pessoa, dizendo que ela não é nada. Vai embora, Satanás, da mente dessa pessoa com espírito de rejeição. Vai embora, em nome de Jesus. Eu quero orar agora por pessoas, para pessoas que estão namorando ainda, pessoas que estão com um namorado prestes a casar. Pai, em nome de Jesus, confirma esse namoro diante da presença do Senhor. Ou esta pessoa que ainda não está namorando, prepare, Senhor, prepare uma pessoa de Deus, prepare uma pessoa, meu Pai, para que possa, em nome de Jesus, fazer par com essa pessoa, meu Senhor. Essa pessoa precisa de um par para formar uma nova família. Prepare a pessoa certa, que ela tenha, meu Pai, coragem de fazer o que é certo. Essa pessoa que se divorciou e acha que não tem direito mais de ser feliz na vida. Não importa, meu Deus, o que aconteceu. Não importa, Senhor, se essa pessoa, Pai, se divorciou, se está certo, se está errado. Nós não temos mais que olhar pelo passado. O Senhor diz que o Senhor perdoa todos os pecados, só não a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então perdoa essa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus. E agora prepare uma pessoa de Deus, para que ela seja feliz.
Nós sabemos que a felicidade não está no cônjuge, nos filhos. A nossa felicidade vem do Senhor. A nossa felicidade vem do Senhor. Nós temos que nos preencher da presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar aqui também por essa mãe. De repente essa mãe é estéril, não pode gerar filhos. Palavra de Deus que Deus é o Deus de maravilhas e que Ele faz a mulher estéril dar à luz. Se coloque diante do Senhor, se coloque diante do Senhor, você que é mãe, ou você que ainda não é mãe e que quer ser mãe, se coloque diante dEle, para que Ele possa curar a sua esterilidade. Oh Pai amado, o Senhor fará de nós grandes pessoas, meu Deus. Nós declare, tira a mão da minha família, porque está escrito que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tira a mão, Senhor, tira a mão. A tua palavra diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Nenhuma ferramenta vai prosperar contra mim, porque o Senhor é o meu socorro. Eleva os meus olhos para os céus e o meu socorro vem do Senhor Jesus. Eu creio, meu Pai, eu creio nas tuas promessas. Tua palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Esta batalha eu declaro ganha. Eu digo, Satanás, você perdeu. Bate o seu pé no chão e fala, Satanás, você perdeu. Satanás, você não vai ter minha família. Satanás, bate em retirada. Nessa casa onde eu habito, aqui habita a presença do Espírito Santo. Vai embora, Satanás. Sai da porta da minha casa, sai da porta da casa dessa pessoa. Sai daí, espírito de intriga para separação, vai embora. Espírito de maldição, vai embora. Satanás, você não vai ter meu casamento, você não vai ter meus filhos, você não vai ter a minha vida, você não vai ter nada aquilo que pertence a ti, porque a batalha está ganha, porque o meu Deus é o Deus de poder. Quando torna-se impossível para o homem, torna-se possível para Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. Aquela pessoa que todo mundo fala que não tem jeito, Pai, em nome de Jesus, quebranta aquele coração, arranca, meu Pai, aquele coração de pedra, esse coração de pedra que está endurecido, meu Pai, que nem um calcário. Em nome de Jesus, começa ali a derramar o teu poder. Começa a derramar o teu poder para começar a amolecer esse coração. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem as suas maneiras de agir. O que precisar acontecer, meu Pai, para que essa pessoa amoleça o coração, que o Senhor faça. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor, ó Pai, dê ordem aos seus anjos para que esteja ao redor desta pessoa, que o Senhor possa amolecer o coração. Essa pessoa, tem gente que é amarga da vida, essa pessoa que é amarga, que sempre viveu a amargura. Pai, peça que o Espírito Santo comece a colocar um pouco de doce na vida dessa pessoa, que essa pessoa possa reconhecer que necessita do Senhor, que essa pessoa possa reconhecer que necessita do teu poder, da tua presença. Aleluias, aleluias, glorificado é o teu nome. Nós oramos diante do Senhor. Batalhe. Senhor, nós declaramos e glorificamos o teu nome, porque só o Senhor é santo, eu agradeço, eu chamo à existência o que não existe como se já existisse. Eu declaro que a minha família é do Senhor Jesus. Declara que você precisa. Eu declaro que a minha esposa, eu declaro que o meu esposo, eu declaro que a minha filha, o meu filho é do Senhor Jesus. Eu não vou perder essa guerra, porque o Senhor, Pai, que está à frente dessa guerra, não perdeu nenhuma batalha, e não vai ser a minha que o Senhor perdeu, não vai ser a minha que o Senhor vai perder, porque o Senhor não perde. Satanás não tem poder sobre a minha família, Satanás não tem poder sobre a minha vida, Satanás não tem poder sobre nada, porque ele não tem nem a chave da casa dele. Oh Pai, em nome de Jesus, revista-nos, ó Deus, com a capacete da salvação, revista-nos, ó Deus, com a armadura, revista-nos, ó Deus, com o escudo da fé, revista-nos, ó Deus, com o teu poder, revigora a nossa força, revigora o nosso poder. Comece a dar força e poder para essa pessoa que estava cansado de pedir, cansado de orar. Começa a revigora o vigor dessa pessoa, em nome de Jesus, em nome
nome de Jesus, que os espíritos ministradores de cura comecem a ser enviados para essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós declaramos, Pai, ensina-nos a ser obediente, ensina-nos, ó Deus, a ser o filho que Te agrada, ensina-nos, ó Deus, a colocar o Senhor como prioridade na nossa vida, ensina-nos, ó Deus, a sermos filhos obedientes. Afasta de nós toda rebeldia que nos impede, Pai, de colocarmos diante do Senhor, toda rebeldia, Pai, todo pensamento contrário de julgamento, vai embora, não julgue as pessoas, tem gente aqui que está julgando muito as pessoas, não julgue para que não podeis ser julgado, só Cristo tem o poder de julgar, por mais que essa pessoa erre, não julgue. É pra você. Você sabe se é você que julga. É pra você essa palavra. Não julgue as pessoas. Aqui mesmo no livro de Tiago ele fala: quem somos nós para julgar? Eu vou ler com vocês. Deus está falando comigo. Tem alguém que precisa ouvir isso. Tiago, capítulo 4, verso 11. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Está escrito, não são palavras minhas. Tiago 5, 11 e 12. Tiago capítulo 4, verso 11 e 12. Ele diz: quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você para dizer algo de alguém, porque o pecado do outro é diferente do seu? Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós declaramos a vitória. Obrigado porque Tu és o Deus Salvador. E só o Senhor pode nos julgar. No dia do juízo, esse sim é o Senhor que vai dizer o que a gente fez de certo e de errado. E aí o Senhor vai dar o seu julgamento. Ame as pessoas, assim como Deus amou cada um de nós. Pai, estou com meu coração alegre por estar aqui com estes irmãos. Estou com meu coração alegre porque o Senhor é bondoso e eu creio que nós estamos só no início do que o Senhor vai fazer. Muita coisa ainda tem pela frente. Muita coisa tem pela frente. Ensina-nos cada vez mais. Ensina-nos cada vez mais a ser o filho que Te agrada, a sermos mais espirituais, a discernir mais as coisas do Espírito. Nós estamos muito carnais, nós somos muito carnais. Oh, meu Pai, para que nós possamos sair da carne e viver no Espírito, nascer do Espírito, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias e aleluias. Aleluias, meus irmãos. Quero dizer para vocês que amanhã nós temos o culto de Santa Ceia. Amanhã vai iniciar o propósito de 21 dias. O bispo vai explicar no culto como que vai ser, tá bom? Então não percam. Se você é de longe, pode nos acompanhar pelo Facebook. Se você é daqui de Mirassol, venha tomar.
venha tomar ceia. E o bispo vai estar falando sobre como aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos, é de extrema importância, saber como que nós vamos ouvir a voz de Deus. O que eu tenho que fazer, além desses passos que nós fizemos aqui. Eu espero que você tenha feito na sua casa de verdade. De verdade. Que não tenha ficado só assistindo. Porque evangelho é prática. Deus não tem filhos queridos. Deus tem aqueles que praticam e uns não praticam. Deus não tem preferidos. Somos todos iguais. Mas tem aquele que consegue coisas porque tem atitudes diferentes. Amém? Eu fico por aqui. Espero que vocês possam entender o significado dessa live, a importância da gente entrar no Santo dos Santos, de nos derramar diante do Senhor, da sinceridade do nosso coração e dizer para o Senhor verdadeiramente quem somos. Pessoal, vamos dormir. 4:08. Glórias a Deus sempre. Amém. Eu agradeço vocês por estarem comigo nessa live. E um bom fim de noite para vocês, uma boa madrugada. Vamos dormir. Amanhã é domingo, Dia das Mães. Quero aproveitar aqui já e deixar meu feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aqui. Mas amanhã nós estaremos lá na igreja. Em nome de Jesus, tá bem? Aí a gente vai orar pelas mães também. Um abraço, pessoal. Beijo no coração. Shalom Adonai. E até a próxima. Deus abençoe.